Queridos, a paz do Senhor Jesus. Espero que hoje eu não esteja na posição errada. E glória a Deus por mais essa oportunidade que podemos ter de estar juntos, né? E compartilhando a palavra de Deus. Eu louvo a Deus por todos que puderam ver o vídeo de ontem. Espero que o de hoje também possa ser visto, possa ser proveitoso aí para a vida de quem assim puder assistir, depois compartilhar, porque a minha intenção é que a palavra de Deus possa chegar a corações que talvez não tinham tido oportunidade até esse momento mais difícil, né? Então, glória a Deus. Fernanda aí já está mandando um oizinho, glória a Deus, aleluia. Vou tentar ver alguma coisa aqui. Glorificando ao Senhor, meus irmãos queridos, pontualmente aí às 15 horas, né? E o tema de hoje é surpreendente, é Covid-19, quase não se fala disso hoje. Na verdade, eu quero falar sobre o semeador e o paralelo com essa situação que vivemos hoje, né? Vamos ver aqui, a Nayana está vendo também. Por favor, só deem um ok se está certa a posição dos dois aí, Face e Instagram, por gentileza. Muito obrigado. Então, meus queridos, vamos aqui meditar. Vamos fazer uma oração para que o Senhor assim abra os caminhos, que a internet funcione bem, que os celulares também, né? E que assim a mensagem possa chegar a cada coração. Estou aqui olhando, amém. Glória a Deus, boa tarde, irmã Fernanda, irmãos queridos, mamãe. Glória a Deus, viu? Louvado seja Deus. Aleluia. A Nayana está dizendo que está certinho. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, quero te louvar e agradecer, porque em meio a essa tempestade, Pai, nós temos encontrado a tua paz. Senhor amado, nós temos encontrado refúgio, nós temos encontrado terreno fértil e sólido, Pai, que é a tua presença na nossa vida, no nosso lar. Senhor amado, eu te peço por aqueles, Senhor, que eu nem conheço, mas que poderão, Senhor Deus, ou estão neste momento, Pai querido, conectados, também, Senhor, participando desta oração. Desde já peço, coloca a tua mão sobre cada vida. Se alguém, Senhor Deus, enfermo, Pai, recluso por causa de enfermidade, por causa desse vírus, o que seja, Pai, ou que teve a perda de algum parente, Deus Santo, seja abençoado, confortado por Ti. Peço que dê saúde, Senhor Deus amado, ao Teu povo. Que, Senhor Deus, abençoe os governantes, Senhor, da nossa nação, do mundo, Pai, para que as decisões sejam corretas. E, Senhor Deus, haja realmente um aprendizado e volta aos valores verdadeiros, valores espirituais, daqueles que, Senhor Deus, se afastaram e quantos, Senhor, estão longe hoje. E que esse seja um momento, Senhor, de bênção pela Tua palavra. Assim peço que uses a minha vida em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus bendito. Muito bem, meus queridos, temos aí bênçãos de Deus, aqui acompanhando. Meus irmãos queridos, o texto é o que fala da parábola do semeador. Ele aparece tanto em Mateus, como em Marcos, como em Lucas. Eu vou ler o texto que está em Mateus, a palavra de Deus, que diz assim: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. Interessante como Jesus conseguia ter momentos e como precisamos desses momentos de nos assentarmos e pensarmos, de meditarmos, né? Hoje tem muita gente que não fazia isso fazendo. E quando Jesus se assentava, o que aconteceu? Ajuntou-se muita gente ao pé dele. A sede de valores verdadeiros, a sede de alegria verdadeira, de razão de vida verdadeira. E existia e continua existindo. E o povo descobriu que Jesus podia saciar a sede, a fome que só Ele pode saciar. Muita gente se ajuntou ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou.
de novo assentado. Muitas vezes Jesus assim pregou, né? Assentado. Então ele passa aqui com muita serenidade, né? Que ele assim transmite o seu recado. Na hora que ele tem que ter toda a autoridade para falar, ele fala assim, sempre com autoridade, evidentemente. Toda a multidão estava em pé na praia. Outra coisa que chama atenção, né? O desconforto de quem ouvia a palavra de Deus, né? Eu já fui em igrejas que a poltroninha era tão boa, meu amado. Que coisa gostosa, viu? Esbobear dorme, né? Mas o que importa mesmo é o que vai se ouvir, né? E assim o pessoal estava em pé, podia ficar em pé, no calor ali, e eles estavam atentos. E Jesus falou a multidão de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu em pedregais, nas pedras, onde não havia terra bastante. Logo nasceu, porque não tinha terra funda, então germinou mais rápido. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram a planta. Outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, é o que o Senhor nos pede. Então, meus queridos irmãos, esse é o texto que o Senhor colocou no meu coração nesta manhã para estar aqui compartilhando com vocês, amigos queridos, os que eu também não conheço, e em Jesus podemos amar até sem conhecer, e queremos que o Senhor os abençoe. Esta parábola, toda vez que eu a leio, eu lembro muito, falei do meu avô ontem, imigrante da Espanha, né? Com muita dificuldade para conseguir estabelecer aqui a sua família, condições, e Deus o abençoou muito. Ele viveu essa palavra de colher muito, né? Ele colheu a 100 por um. E ele pregava muito sobre esse texto. Eu lembro de algumas coisas do meu avô e algumas pregações, porque ele morreu aos 90 anos, né? E a fase que ele mais pregou era bem jovem, e eu lembro muito de quando ele pregava sobre o semeador nas suas pregações, o seu evangelismo, né? Ele ia em muitos locais levar a palavra de Deus, né? Então, para mim é de profunda importância e significado a palavra de Deus, assim mas especialmente esse texto. Essa parábola, diferente de outras, e como algumas, ela possui uma explicação. Jesus explica o sentido da parábola. Algumas ele vai deixar que a própria Bíblia explique aquilo que está sendo colocado. Quando estudamos a Bíblia, assim temos que fazer, né? A Bíblia como um livro, e aquilo que precisamos entender, buscamos na própria Bíblia, que explica a Bíblia, explicando a própria Bíblia. Então, meus queridos irmãos, eu aqui mencionei, né, tanto a parábola como a explicação estão em 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, só não aparece no evangelho de João. Cabe também aqui um comentário. Por que alguns textos estão só em um evangelho, outros estão em 2, outros estão em 3, outros estão nos 4? Porque às vezes tem explicação, às vezes não tem. Porque Deus é soberano. Porque Ele sabe muito mais do que nós. Foi assim que Ele estabeleceu. Escolheu servos como Mateus, como Marcos, como Lucas, como João, para serem instrumentos dele, para nos deixar a sua palavra. E fica aqui o recado: Deus tem escolhido vidas, e assim quer usar vidas de formas diferentes. Todos nós temos um chamado para falar da sua palavra, do seu evangelho, né? Alguns para serem missionários, outros pastores, outros evangelistas, outros como profetas, outros no seu trabalho, mas sempre levando a palavra de Deus com os diferentes dons. Todos somos chamados para falar do evangelho e das boas novas, né?
mas o Senhor tem chamados específicos também para ministérios específicos como esses, assim tiveram diferentes condições e igualmente usados por Deus. E que assim você possa dizer sim para o Senhor Jesus. Então, assim o Senhor faz. Um paralelo aqui com o Covid-19, esse mal que está nos afrontando, nos deixando aí numa situação única, nunca antes vista, não é? Nós temos visto o alto nível de contágio. Tem algumas figurinhas que mostram isso, né? A interrupção do contágio, você que não levou adiante, mas a coisa se multiplica, né? Esse aqui vai para 2, esse vai para 4, o 4 vai para 8, assim vai. Isso é uma forma exponencial, uma forma muito rápida de crescimento. Infelizmente, nós temos visto ainda isso. A Espanha está num momento muito difícil, de crescimento muito grande, de número de vítimas, de mortes, né? E Estados Unidos enfrentando também um aumento muito grande de pessoas contaminadas, um número de mortes também significativo, não é? Não que exista um número não significativo, mas comparado a outras enfermidades, né, assim, tem chamado a atenção para cuidados especiais. Então se multiplica muito rápido. E isso, meus queridos, né, perdão, aqui só algum problema aqui, já voltou, graças a Deus. Assim, meus queridos, nós vemos, né, que é assustador, mas nós não podemos perder o chão, né? Quem confia em Deus tem rocha sólida. Nós temos que manter um equilíbrio. A paz do Senhor Jesus, ela inunda o nosso coração, inunde o seu coração nessa tarde, a cada dia. Nós temos que buscar nele. Sabemos e temos lido também que grande temor, um medo avassalador também faz muito mal e prejudica muito a saúde. Então, queridos, que nós possamos descansar no Senhor. E o paralelo nesses dias, o Evangelho tem se espalhado de forma muito rápida, graças a Deus. Aleluia. Eu estou me surpreendendo com o número de pessoas que têm podido assistir essas publicações. E eu tenho certeza que outros pastores, outros servos de Deus, que também estão assim fazendo, e a maioria assim está fazendo, tem visto o mesmo, tem visto acontecer isso, como está se espalhando a palavra de Deus, e glória a Deus por isso, né? Pessoas que talvez nunca pararam para ouvir, estão ouvindo agora a palavra de Deus. Talvez você que está me ouvindo agora seja uma dessas pessoas. Eu espero poder ser um instrumento de Deus para a sua vida nesta tarde, porque Deus ama a tua vida, tem projeto para você sim, conhece você melhor que ninguém sim, viu? Não quer ninguém com pensamentos de destruição, de que não tem mais jeito. Esqueça isso, porque em Jesus há sim saída, e a melhor, e você vai encontrar se buscar nele. Louvado seja Deus, tá? Então, que você faça a sua parte nessa multiplicação do Evangelho nesse momento. Se o coronavírus está indo rápido, e graças a Deus que no Brasil não está sendo assim, que o Evangelho assim também vá. Que você seja assim usado por Deus, viu? Não fique calado. Ore, faz a oração na sua casa. Nós estamos aí numa campanha, 18 horas, orar pela nossa nação, pelos enfermos, por esse momento difícil, não é? Orar pela tua família, abençoar a tua casa, em nome de Jesus. Faz a tua parte, né? E a nossa parte tem que ser feita sempre. Tudo, a obra de Deus é feita a partir da nossa disposição em servir. Tirando, infelizmente, heresias, né? Mas glória a Deus pelo Evangelho realmente do Senhor, da palavra de Deus que tem sido pregado, não é? Verdade que é o Senhor Jesus Cristo, não é? Então, que assim preguemos o amor de Deus, sim, mas que Ele também é justo, que os que estão longe estão debaixo de condenação. Essa palavra é dura, mas é do Senhor Deus, que preguemos a palavra de Deus, porque há necessidade do alerta, porque Deus não quer que ninguém se perca. Então preguemos o Evangelho, a palavra de Deus, como ela nos
ensina, esse é o Evangelho que o Senhor nos ensina, só Ele é o caminho, só Ele é o Salvador, há um só mediador entre Deus e os homens, ensina a Bíblia, Jesus Cristo. Louvado seja Deus, aleluia. Então o verdadeiro Evangelho está revelado na Bíblia, na palavra de Deus, vem sendo revelado desde o Gênesis até o Apocalipse. Lá no Gênesis Jesus já aparece, na criação ali Jesus está presente, o Evangelho, o plano de Deus assim, né? Então, irmãos queridos, assim nós cremos. E a Bíblia é muito séria, a palavra de Deus é muito forte. E ela diz que quem prega um Evangelho diferente, tome cuidado quando você percebe que há um desalinhamento com o que está sendo pregado, com o que a Bíblia ensina, o que pastores comprometidos com a palavra estão ensinando. A Bíblia é seríssima, ela fala que o Evangelho que não seja o que está aqui revelado, que não fale realmente de como é a condição do homem longe de Deus, do que ainda está no pecado, desobedecendo a palavra de Deus. O Senhor fala que é anátema. A palavra anátema, né, entendido como maldição. Originalmente, ela indicava uma oferenda aos deuses gregos, né, que é a idolatria. Né? O sentido neotestamentário, realmente, aqui do texto de Gálatas, é de maldição, de afastamento da presença de Deus. Não é? E para confirmar, em 1 Coríntios 16, 22, nós lemos: se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, e só a Ele, seja anátema. A palavra de Deus ela é dura, contundente, porque nós precisamos de um choque para acordar. Não é? Então, assim diz a palavra de Deus. E o anátema, na Nova Versão Internacional, é traduzido como amaldiçoado. Então, cuidado com interpretações que afastam o sentido do que a Bíblia ensina, textos fora de contexto. Né? Então, vamos assim fazer. Eu trabalho com segurança do trabalho, né? E uma das coisas que muitas vezes eu tenho que falar, as pessoas falam assim: cada um interpreta de um jeito, né? Os textos que dizem respeito à segurança de máquinas, sejam textos legais, né? Como textos de normas técnicas, cada um interpreta de um jeito. Mas quem está falando isso está buscando uma saída, normalmente, para não fazer o que é adequado. Quando vê o custo, a segurança que está dita que é a prioridade, quando se vê o custo, ela deixa de ser. E o paralelo aqui com a palavra de Deus, né, é que realmente, meus queridos irmãos, que nós não estejamos sendo enganados, indo por aqueles que fazem o caminho ser mais largo e mais fácil. Aquele que não ama o Senhor Jesus Cristo seja anátema. É a palavra de Deus. O Senhor nos quer junto a Ele. Esse amor nos aproxima de Deus, nos faz ligados ao nosso Deus, o amor a Jesus Cristo, a sua palavra. Né? A palavra de Deus que nós estamos aqui estudando. Então, cuidado com interpretações, vamos ser sérios, que seja realmente prioridade servir ao Senhor e segui-lo. Né? A pregação do Evangelho, como está sendo feita, ela está de encontro à proximidade da volta de Jesus. Porque Jesus Cristo fala assim em Mateus 24, mesmo livro que estamos lendo aqui nesse momento, no verso 14: este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim, a volta de Jesus. Então, quando o Evangelho for pregado em toda parte, e é o que está acontecendo, que você o aceite, o receba, e você que já o tem, permaneça firme com o Senhor, e falando e anunciando em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Não é? Que assim nós possamos levar a palavra de Deus e assim propagar. O vírus propaga medo, propaga a morte, o Evangelho propaga a vida. Aleluia! Essa rápida propagação do Evangelho está levando vida e vida em abundância, e que nós assim sejamos transmissores do Evangelho Santo e não do vírus, em nome de Jesus, né? Glória a Deus, porque assim nós temos tido a orientação do que fazer e como fazer. Tá? Então, meus queridos irmãos, aqui nós temos um texto sobre evangelização, falando de evangelização, essa parábola de propagação do Evangelho. Nós temos aqui
em Lucas 8,11 que esta parábola ensina Jesus Cristo, que diz a semente nessa parábola é a palavra de Deus. Então está explicado, Jesus fala, não tenho que entender. Além disso, o semeador está semeando a semente, e a semente é o Evangelho, a palavra de Deus, é o que Jesus diz, então, a semente é a palavra de Deus, em Lucas 8,11. Então, essa parábola está falando de evangelizar e como acontece com o Evangelho. Jesus divide em 3 situações. Quando o Evangelho é pregado, o que acontece? Como as pessoas reagem? O que acontece posteriormente ao ouvir o Evangelho, a pregação do Evangelho? Então nós temos aqui a primeira divisão que Jesus coloca, o primeiro caso, esse primeiro grupo de pessoas que ouvem o Evangelho. Que você não seja um deles, em nome de Jesus. Caiu ao pé do caminho, está plantando, algumas sementes voam e caem, né, ao pé do caminho. E aí essas sementes estão lá superficiais, não foram plantadas, vieram as aves e comeram a semente. O que significa isso? Essa parábola, como eu mencionei, Jesus explica. Olha só, Mateus 13:19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho. O primeiro grupo é esse. Ouviu, não entendeu, não atentou e o maligno arrebata. Lucas 8:12 também explica e fala assim, Jesus: e os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra para que não se salvem, crendo. Jesus está dizendo isso. De quem o diabo consegue tirar a semente? Tirar a palavra? A palavra de Deus nos ensina dos que não resistem ao diabo. Por quê? Tiago nos ensina, a palavra de Deus revelada a Tiago. Antes, ele dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos. Como tem gente soberba? Misericórdia. Não sejamos soberbos, sejamos humildes, mas dá graça aos humildes, aos que se curvam diante da grandeza de Deus. É o que ensina a palavra de Deus. E aí vem a conclusão aqui desse texto. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E vamos essa palavra. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Esse é um texto mais antigo, porque é interessante nós termos mais de uma Bíblia, mais de uma versão. A nova versão Almeida atualizada diz assim: cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Está aí a resposta de como não ser roubado pelo diabo, dele não roubar a palavra de Deus do seu coração. É resistir a ele, ou seja, se fortalecer no Senhor. Atentar, não entender significa não prestar atenção, não dar importância. É assim que não se entende alguma coisa, não é? Então, quando eu me esforço, não entendi num primeiro momento, não é? Depois a gente vai atrás. Eu, na minha formação acadêmica, tinha uma matéria que eu tive uma dificuldade enorme de entender. Mas eu confesso, eu não gostava do jeito que o professor falava e eu me bloqueei. Quando fiz a matéria de novo, irmãos, eu me esforcei muito, fiz exercícios e tal, eu me esforcei e entendi. Nós temos o lado humano e temos que ter esse esforço, buscar o entendimento da palavra de Deus, foi pregada e para que fique. Resistir ao diabo é limpar a mão do pecado, é se firmar com o Senhor, né? Esse tempo de lavar as mãos bastante, aqui o Senhor está falando, limpar as mãos do pecado, para não sermos roubados. Segunda situação, hoje é sábado, né? Temos um pouquinho mais de tempo, eu creio. Segunda situação,
Está no verso 5. Outra parte caiu entre as pedras, os pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu. Também nasceu logo, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Negócio superficial. Explicação de Jesus em Mateus. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, sempre foi assim. Logo se ofende ou se escandaliza. Em Lucas 8,14, a parte que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Jesus ensinando. Há um entusiasmo inicial. Ai, que coisa linda! Que coisa maravilhosa! Gostei dos hinos. Palavra bonita. Mas se essa palavra não for realmente enraizada, se não tiver a importância devida, é o que o Senhor Jesus está nos ensinando, vão vir problemas, dificuldades, e a planta murcha, a fé murcha. Eu ouvi a palavra, fui para a igreja, mas segunda-feira foi do mesmo jeito. Meu chefe continua injusto, continuam problemas sérios, e tantos outros problemas financeiros, problemas de saúde, e não recebi a cura. E Deus sabe o tempo certo. Ele sabe o tempo certinho para você receber a tua bênção. Sufocam a palavra, diz o Senhor, as preocupações com esta vida. Essa é uma grande luta. Preocupações. Tem pessoas que estão em situação realmente muito difícil. Se você puder ajudar, queremos ajudar esses que não estão tendo ganho nesse momento. Hoje eu vi uma foto, um sorveteiro, parado num banquinho ali sem vender nada, Que dificuldade. Eu tive 2 tios que vendiam sorvete na rua. Ganhavam muito pouquinho e comiam muito sorvete também, como alimento. E ganhavam tão pouco, mas vendiam de manhã para ter o alimento à tarde, à noite. Então é o que muitas pessoas estão enfrentando, e nós temos que ser dispostos a ajudar, ser usados por Deus. Mas sem preocupação, porque Deus vai prover. Essa é a palavra do Senhor Deus. Então os cuidados desta vida, as riquezas, trocar Jesus pela carreira, pela vida financeira, Diz o Senhor que isso faz com que a palavra murche, que ela não resista. Então, meus amados, que nós estejamos atentos. A Bíblia fala de prazeres do mundo, preste atenção. Jesus não está dizendo que é ruim, não. Ela vai para a balada, lá pula, saculeja esqueleto, papapá, toma uns Billy Night, umas drogas. Graças a Deus eu nunca experimentei, louvo a Deus por isso, Sei que dá, e lemos isso, efeitos transcendentais. É prazer naquele momento, mas é morte em seguida. E é o que o Senhor está dizendo. Prazeres, sexo indevido. Hoje é até estranho falar nisso, Mas a Bíblia fala prazeres deste mundo sufocando a palavra de Deus. Dá prazer, mas mata. E finalmente, nesse segundo grupo, o Senhor fala de perseguição por causa da palavra. Não é porque fez coisa errada. Tem gente que vai preso porque fez coisa errada e fala, estou preso por amor a Cristo. Misericórdia. Paulo ficou preso algumas vezes porque falava de Deus, fiel ao Senhor Deus. Assim nós vemos a palavra do Senhor. Pedro lá preso também por isso. Então, meus queridos irmãos, diz que vem a perseguição por causa da palavra, porque virou cristão verdadeiramente, e as coisas mudam e tem que mudar. Não dá mais para estar no mesmo relacionamento social que te afasta do Senhor, onde as conversas são torpes, ruins. E tem crente tendo prazer em estar na roda dos escarnecedores, Amamos ao pecador, estamos aí no mundo, tenho muitos amigos, mas não posso compactuar com
a situação que me afastaria do Senhor. Né? Então nós temos que ter esse discernimento, esse cuidado. Haverá perseguição por causa da palavra e até da família por causa da palavra. Então temos que abrir mão. Né? Então, que perseguição, porque você é cristão e ama o Senhor acima de tudo, não te afastem do Senhor Jesus, porque é glorioso servir ao Senhor. Saiba passar por isso e viver isso. Nós estamos vivendo um tempo em que, infelizmente, muitos cristãos convencidos, ao invés de influenciar o mundo, eles estão sendo influenciados, querem estar perfeitamente adaptados ao mundo. O Senhor fala, não vos conformeis, não vos amoldeis a um mundo sem Deus. Estamos no mundo para testemunhar e servir a Deus, sem nos amoldar a este mundo. Temos que brilhar como luzeiros, diz o Senhor. Hoje tem o politicamente correto, né? Tem que ter cuidado ao falar, sem dúvida, com amor, palavras que edificam, mas mantenha a posição firme no Senhor Jesus. Amém, meus amados? Glória a Deus. E a última, a terceira situação, 31 minutos de fala, amém? Verso 8. E finalmente, que coisa boa. Tem aquela que caiu em boa terra e deu fruto. Irmãos queridos, glória a Deus, comunhão com Deus, está ligado à videira que é Jesus Cristo, leva a dar frutos. O cristão não vai ficar anônimo. Pode ser um dia de cristão como 10 anos, ele dá fruto. Acabou de se converter, está falando, está mudando o seu comportamento, o seu relacionamento, a forma de pensar e de agir. O que aconteceu com ele? Agora é crente. Não só de palavra, mas de coração. A outra caiu em boa terra, diz o Senhor Jesus, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Que coisa tremenda. Glória a Deus. A explicação de Jesus em Mateus. O que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, a compreende. Eu quero isso para mim, aleluia, eu medito. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Jesus repete o texto original. Em Lucas 8,15, a parte que caiu na terra boa, esses são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, né, ou a conservam num coração honesto e bom, na linguagem a Almeida fiel, mais antiga, retém a palavra, esses frutificam com perseverança, glória a Deus. Compreendem, porque se interessaram, porque decidiram realmente servir ao Senhor, porque meditam, porque guardaram a palavra em seu coração. Guardei a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Vivo a palavra de Deus. Esse, diz o Senhor, que esse vai frutificar. Ter esse bom coração, onde é a palavra, onde Jesus Cristo vai poder habitar e atuar, vai depender, né, de decisões diárias, vai depender de escolhas diárias que fazemos e estamos fazendo a cada instante. Como estamos nos relacionando, como estamos decidindo a cada situação que nós vivemos. A Bíblia fala que aquele então que é mau de coração, a semente não vai germinar, ficar firme e dar fruto. Só que o Senhor também nos ensina que não há coração maldoso que não possa mudar, por pior que seja. O Senhor diz que Ele dá um novo coração, tira o de pedra e dá um de carne, quando nós assim decidimos. Meu marido não tem jeito sim com Jesus Cristo. Minha mulher não tem jeito, é muito egoísta, tem sim com Jesus Cristo. É muito materialista, tem sim com Jesus Cristo, aleluia. Só pensa em dinheiro, tem jeito. Só faz o mal, só pensa o mal, tem jeito. Jesus Cristo muda. Se alguém está em Cristo, repito esse texto que tantas vezes tenho falado, que é o tema da nossa abençoada igreja, Igreja Batista Vida Nova em Jesus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.
Quem retém a palavra, o Senhor diz, vai frutificar ele. Ele está dizendo, ele está ordenando, ele está agindo para você frutificar. Deus vai fazer de você uma árvore que dá frutos. Você ligado a ele, a videira verdadeira, vai dar frutos. O que nós podemos entender que vai dar fruto a 100, o Senhor começa pelo número maior, a 60 e a 30 por 1, e para por 30. Significa abundância de Deus na nossa vida. Abundância espiritual, vida abundante. Eu tenho e recebo do Espírito Santo de Deus para jorrar e abençoar vidas, tirar da morte, da escravidão do pecado, tirar da destruição. É isso que o Senhor diz, isso é frutificar. O Senhor chama das demais coisas aquilo que não é o reino de Deus. Mas pode estar certo que haverá abundância também aí. Quantos profissionais eu tenho conhecido, quantos empresários, que por abrirem mão realmente de dar prioridade aos negócios, estão colhendo a 100 por 1. Aleluia. E assim o Senhor faz. Faça com amor. Louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor, por sentirmos a sua presença. Aleluia. Eu quero orar novamente. Nós temos muitos pedidos de oração. Estão aí no grupo da igreja. Quem não está no grupo da igreja está nos assistindo. Também não conhece, mas oro por você. Nós temos aqui pessoas abençoadas que conhecemos, como a irmã Hélia. O seu filho perdeu o emprego agora em função dessa situação difícil. A empresa parou, né? Então que não haja desespero, irmã Hélia, em nome de Jesus. Viu? Estamos juntos em oração e em amor. Louvado seja Deus. Falei hoje com o irmão Orlando, a irmã Henriqueta. Ela não está bem com dores, mas graças a Deus, os dois estão ali buscando sempre a presença de Deus, a palavra de Deus. Falei com a irmã Sandra, ela também que está aí lutando, mas vencedora sobre o câncer, está bem também, glória a Deus, aleluia. Uma Celestina, 95 anos, está bem, louvado seja Deus. Oremos pelo Davi, né, cunhado da irmã Celestina, que está com câncer, estivemos orando por ele, pelo querido Paulo, que tem câncer também, que é pai do Sandro, genro do Dimas e da Zuleika, pela querida irmã Fernanda, pela guarda do abençoadíssimo João Pedro, glória a Deus, aleluia, pelo Carlos Aurélio, que a irmã Joana pede oração, porque tem um aneurisma cerebral, pelo meu amigo Osni, que está aí numa luta contra o câncer também. Finalmente, repetindo, 18 horas, relógio de oração. Vamos orar pela sua vida. Louvado seja Deus. Pai querido, não somos merecedores, mas por Jesus Cristo, pela tua misericórdia e amor, por hoje estarmos ligados a Jesus, ligados a ti, ó Pai, ligados na videira verdadeira que é Jesus Cristo, podemos dar frutos, Senhor, e queremos dar frutos, Pai, aleluia. Apresento cada um desses pedidos de oração diante de ti, minha família, minha esposa, minha mãe, Senhor Deus, a minha vida, a tua igreja, Pai. Os que estão agora podendo compartilhar, Senhor Deus, esse momento tão abençoado de falarmos a tua palavra. Abençoa cada vida, Pai. Os que vão vir a ver depois, assim sejam abençoados, Senhor Deus. Aleluia, cada vida, Pai Santo. Pai querido, aquele que talvez pela primeira vez parou para ouvir a tua palavra, que essa semente possa realmente, Senhor, encontrar um solo fértil. Que, Senhor Deus, essa vida possa se achegar a Ti, buscar, Senhor, a Ti verdadeiramente, para que o diabo não roube, porque resistimos ao diabo e ele foge da nossa presença, não tem como roubar. Te agradecemos, Senhor, porque Tu és Deus misericordioso, tem cuidado de nós. Cuida das nossas famílias, dos Teus filhos, dos que assim estão assistindo e assistirão, Pai querido, da minha casa. Eu oro grato a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, louvado seja Deus. Amanhã não tem live às 15, porque tem live às 10h15 da manhã, né? Espero fazer ali da igreja, né? Recomendação de que os idosos fiquem em casa, diabéticos, né? Hipertensos, né? Eu sou pela Organização Mundial da Saúde, idoso a partir dos 70, que eu estou hoje com meia idade. Mas eu considero de importância muito grande ir à igreja amanhã, para manter viva essa chama de que temos uma igreja e gravar de lá, né, o nosso culto.
Estaremos louvando a Deus, pregando a palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Carta de Paulo aos Filipenses, muito alinhadinha também com aquilo que nós estamos vivendo hoje. Filipenses capítulo 3. Né? Louva a Deus pelos irmãos que estão gravando e postando aí nos nossos canais, né? Tanto YouTube como Facebook. Vamos continuar em nome de Jesus. Isso está dando fruto, glória a Deus. Né? Louvado seja o nome do Senhor por tudo aquilo que Ele tem permitido que façamos. Faz mesmo, grava mesmo, canta e fala aí, em nome de Jesus. Viu? Mais uma vez, que alegria em assim poder compartilhar o que o Senhor pôs em meu coração. Amo vocês e em breve novamente possamos estar juntos na igreja. Beijão, no fundo do coração, Jesus, assim seja presente nas vossas vidas, o Senhor das vossas vidas. Deus os abençoe. A paz do Senhor.